Olá, que bom estar aqui com vocês de novo. Nós fizemos já alguns vídeos que foi para o YouTube e no Instagram, e agora eu quero falar um pouco sobre esse meu novo trabalho que deverá estar pronto agora no mês de abril, maio, e será um lançamento interessante. Esse livro vai se tratar de ecletismo, um caminho para o desenvolvimento espiritual. Bem, há muitos anos que, na minha concepção, e analisando e conversando com outras pessoas, suas concepções também estão voltadas a uma mente mais eclética. O que é uma mente eclética? Não é uma mente que pratica todas as religiões, e sim uma mente aberta a todos os ensinamentos, pois todos esses ensinamentos vêm de um só Deus. Deus, a unidade principal, chamado de unicidade, fragmentou os seus ensinamentos para poder atingir diversas pessoas em diversas camadas sociais, educacionais, pegando a formação de cada um de acordo com a sua tendência. E com essa fragmentação, com esses ensinamentos fragmentados, Deus conseguiu atingir um número muito maior de mentes. A intenção divina é sempre uma: fazer com que nós, espécies humanas, além das espécies animais, converjam ao seu centro, ao seu eixo, pois tudo foi criado por Ele e para Ele. Nada está fora dele, tudo converge para Ele. Assim, a vida, por mais simples ou mais complexa, por mais mansa ou mais agressiva, ela é uma vida que dará uma volta, irá subir os degraus de uma determinada escada essa seletizada pela espiritualidade, para finalmente servir aos propósitos do Deus maior. Deus maior vive num mundo, numa energia primária chamada de mundo-luz, ou fonte primária da vida. De lá, tudo eclodiu, tudo passou, quando Deus intencionou gerar vida dentro dele mesmo. A vida não nasce de uma explosão, e sim de uma implosão, pois ao implodir, toda a vida se fez criada, toda a vida se fez manifestada, toda a vida se fez presente nele, e nada saiu de dentro dele. Assim sendo, tudo que está fora está dentro, e tudo que está dentro é tal como está fora. Bem, o ecletismo, um caminho para o desenvolvimento espiritual, é uma obra que vai trazer assuntos importantíssimos. Primeiro, liberando a crença das pessoas. Toda a vida criada dentro deste grande ser tem uma finalidade básica de se voltar a ele. Por isso, o ecletismo se tornou um caminho de quebras de dogmatismos, de superação de fatores limitantes de crença e abertura do coração para que o homem pudesse entender e conhecer melhor o mundo de Deus. O ecletismo é uma forma de ver o mundo de Deus. O ecletismo não é necessariamente para se tornar mais uma religião, mas sim é promover uma abertura mental, emocional, energética e espiritual, onde as pessoas congregam com Deus, convergem para Deus, sem ter com isso que criar antagonismos, rixas, brigas, competições, disputas, pois o ecletismo, ele aborda tanto o caminho da mediunidade, como o caminho do esoterismo e também do exotero-espiritualismo, que é uma união na busca desses dois ensinamentos. É lógico que o ecletismo se baseia também em aspectos da ciência, da arte, da filosofia, das seitas, das ordens iniciáticas. A mente eclética, ela entende que há um só Deus, mas também podemos compreender
a necessidade que houve do politeísmo e a necessidade que houve do monoteísmo. Há um só Deus, há vários deuses, não há nada que não tenha vindo de um só Deus. Assim, quando a humanidade atravessou uma fase em que ela precisou do politeísmo para poder cada um sentir-se mais abrigado, eram crenças ligadas a deuses de terra a terra. Mas mesmo aqueles politeístas sabiam que há uma fonte primária de onde mesmo os deuses, os orixás e todos os seres viventes partiram. De Deus parte o que é vivo, o que não é vivo. Em Deus está toda a criação, toda a estrutura. É lógico que, ao nos aproximarmos mais da Terra, a densidade torna-se maior e torna então necessário para algumas pessoas sentir-se amparada por seres mais próximos de si, uma vez que Deus é uma luz onipresente, onipotente, onisciente. E daí o homem criou uma crença nas entidades mais próximas, como os orixás do candomblé, como os protetores da Umbanda, como os deuses do Olimpo, como os deuses nórdicos e como tantos outros que acabaram deixando o homem com a sensação de um amparo por estar mais terra a terra. Mas, na verdade, tudo isto, não há nada que não tenha saído da fonte primária e que retornará para a fonte primária. À medida que nós nos aproximamos mais da terceira dimensão, é lógico, os mecanismos de defesa se acentuam um pouco mais. Então o medo, a raiva, a ira, a angústia, a tristeza, a depressão, o nervosismo, são todos mecanismos utilizados para poder suportar a densidade dessa terceira dimensão ou desse mundo mais denso, mais terráqueo. Os caminhos espirituais são diversos, mas a intenção de todos eles é a mesma. O homem precisa entender que sentir Deus, acreditar em Deus, acreditar em si também, unir-se a Deus, não dá-lhe o direito de criticar, censurar a maneira que o outro vê o mundo de Deus. Assim, você que está me ouvindo e que tem uma mente também eclética, que também entende Deus de uma forma globalizada, lembre-se, aquele que busca Deus na forma globalizada estará na sua unicidade. E aquele que entende que a unicidade se globalizou é porque despertou o senso maior de percepção sobre o mundo de Deus. Todos aqueles que vieram nos ajudar, o Cristo Jesus, Krishna, Buda, Rama, Brahma, Quetzalcoatl, Mitra e as entidades espirituais, os anjos, os santos e os guias primários terráqueos, todos extraterrestres, intraterrestres, todos unidos num só propósito: ter um caminho para o desenvolvimento espiritual, da consciência, da percepção, da interatividade com Deus. Um abraço para todos vocês.